Bom dia a todos. É um prazer aqui estar com o Dr. Reinaldo, nosso colega, presidente da Comissão de Direito Animal. Nós hoje aqui vamos fazer uma viagem, um tour pela área de direito animal, conjugada com o tema de perícia. Então, o meu nome é Ricardo Salomão, eu sou advogado e sou presidente da Comissão de Perícias da OAB. Nosso colega que vai se apresentar também, o Reinaldo, ele é presidente da Comissão de Direito Animal e nós decidimos fazer essa conversa conjugando direito animal e perícias. E eu já digo logo de cara, vou dar um spoiler aqui, é um tema muito interessante para advogados, interessante para os médicos veterinários, interessante para o público. Aproveitem porque tem muita novidade aqui para vocês. Reinaldo, por favor. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez pela ordem, né? Dessa vez com o prezado colega Ricardo Salomão, que comanda aqui a área da OAB, a Comissão de Perícias da OAB, e esse novo ramo que vem, sem dúvida nenhuma, somar a área do direito animal. Eu já queria começar aqui o nosso podcast, se o amigo me permite, em fazer um convite para que o amigo participe conosco do curso que nós vamos lançar agora, no dia 10, e vai ser realizado em abril, sobre capacitação em direito animal. A perícia é importantíssima. Acho que a gente não pode falar em direito animal sem ter, com isso, o trabalho da perícia, né? Porque a perícia que exatamente vai mostrar para os colegas que futuramente estarão militando na área de direito animal, né, as chances processuais que a gente tem. É fantástico. Tenho certeza que vou aprender muito com um amigo aqui. Não, eu é que vou aprender, Reinaldo. Agora, completa a informação, por favor. Vai ser dia 10, às 9h30. Dia 10, às 9 da manhã, nós vamos lançar vamos ter um curso aqui de lançamento do curso de capacitação de direito animal e o colégio de presidentes de comissão de animal de toda a seccional no estado do Rio de Janeiro. Mas o curso vai ser lançado em abril e o nosso desejo sincero é que ele seja pela ESA Social. Está quase acertado, faltam alguns pequenos detalhes e é o nosso desejo que a ESA faça esse curso. Eu acho que vai dar tudo certo. Então fica aí o convite a todos, né? Desde já, ficarem atentos, porque esse curso certamente vai ser muito bom, vai ter uma qualidade muito boa e vai ser muito útil para os profissionais que se dedicam ou pretendem se dedicar a essa área do direito. Mas vamos começar então a nossa conversa, Reinaldo. Bueno. E eu gostaria de te perguntar o seguinte: você pode explicar para nós, para os nossos ouvintes aí, o que é o direito animal? Como é que ele se diferencia do direito civil e das demais áreas do direito? O direito animal, na verdade, ele tem uma diferença peculiar, porque ele não trata só do meio ambiente, mas ele trata, de uma forma geral, o animal ele está inserido no meio ambiente, né? Tanto que você tem hoje a Lei 9605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que diversas vezes seu artigo 32 já teve modificação. Inicialmente, nós tivemos a modificação para punir crime de maus tratos, crueldade de um modo geral, com os animais domésticos, especialmente cão e gato, de 2 a 5 anos, porque antes era aquela história da cesta básica, juizado especial, aquilo ali não somava, né? Então agora os animais, no que se refere a cão e gato, eles estão enquadrados num outro patamar de punibilidade, indo direto para a vara criminal, porque o cidadão agora pode ser preso se fizer alguma crueldade contra o cão e gato. E, recentemente, foi aprovado também pelo Congresso Nacional, está ainda no momento aguardando a sanção do presidente da República, esse mesmo patamar com relação aos silvestres, que era um sonho antigo nosso, era uma luta muito grande nossa, quando nós tivemos a oportunidade de participar de diversas audiências públicas em Brasília, no período que presidimos a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, no Conselho Federal. Era uma luta também para que os animais silvestres tivessem esse patamar. Veja só, você me perguntou inicialmente uma pergunta que todo mundo quer saber, você foi muito feliz com a pergunta, o que vem a ser o direito animal? O direito animal hoje, o animal deixou de ter só aquele escopo de animal na família. Em primeiro lugar, o animal passou a ser... Hoje já fala em família multiespécie.
Isso. Quando você fala em família por espécie, você tem lá um cão, um gato, um animal doméstico na sua casa, e além de seu filho e tal. Então, é uma família multiespécie. Você tem, portanto, o direito de família. Hoje, na separação, com quem o animal fica, o marido geralmente tem que dar uma indenização também. Porque o animal precisa de veterinário, precisa de remédio, precisa de passeador, quando for o caso, alimentos. Então, hoje você já tem a pensão alimentícia, né, com outro nome, claro, para ajudar o seu cônjuge que ficou com o animal, para que ele consiga administrar a vida desse animal. Então, o direito animal cresceu muito. Ele deixou só de ser uma proteção aos animais. Por isso é que uma das razões que o nome da comissão mudou, nossa comissão se chamava Proteção e Defesa dos Animais. Agora é Proteção e Direito dos Animais. Porque nós vivemos um novo momento com a sociedade. Hoje você já fala em direito animal. E nesse contexto, nessa visualização, chega a perícia aqui com a gente, mostrando tudo isso que eu estou dizendo. Até a perícia em direito animal, que já teve uma importância dentro do âmbito da perícia, ela vem somar muito mais. Hoje, com o animal como é um filho, você tem a responsabilidade civil criminal muito mais exigida do profissional da medicina veterinária. Olha a importância, com a subida, com a melhora, acrescentando com esse lumiar que hoje o direito animal ele está se propagando, ele vai trazer muitas carreiras junto com ele. Porque não se vai fazer nada sem as carreiras que vão somar. Hoje você não pode ter a punibilidade sem ter a perícia. Então o direito animal, ele transcende a expectativa anterior, de muitos anos atrás. Ele hoje passou a ser um direito no contexto, o mercado vai se abrir com ele, porque, como eu falei, você tem na área de médico, veterinário, você tem nos condomínios. Hoje, se o teu síndico ele faz com que um regulamento interno obrigue o animal a passar num determinado local. Olha, só pode passar por ali com o teu animal, mas o animal tiver uma deficiência cardíaca, uma deficiência de junta, com uma perícia, com um laudo, você pode fazer com que o teu animal tramite em áreas proibidas, entre aspas, pelo condomínio. Que ele é um ser senciente, é um ser que tem sentimento, é um ser que te ama, enfim, está mudando o conceito animal. Lá atrás, alguns autores, nos séculos passados, consideravam o animal como mero objeto. O próprio Código Civil nosso, hoje no artigo 82, ainda diz que o animal é uma coisa, mas isso está mudando. Isso está mudando, em pouco tempo isso vai mudar. Então o direito animal está só crescendo. Então a ideia da gente fazer o curso de capacitação é para tentar abrir esse mercado, valorizar a advocacia e, claro, junto com a perícia. Muito bom, excelente. E aí entra a questão da perícia, porque o direito processual, todos nós sabemos, os colegas todos sabem, exige provas. E os meios de prova são conhecidos, né? Testemunhal, documental, pericial. E a perícia, nesse caso, e aí eu vou me permitir falar um pouquinho, né, sobre a questão da perícia, ela entra como um elemento essencial para a formação da convicção do julgador. É verdade. Então, eu gostaria de lembrar aqui para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que nós temos alguns tipos de perícias. Pois isso eu queria te perguntar. Quais os tipos de perícias que existem hoje possíveis na área animal? Então, eu separei aqui algumas perícias e eu vou comentar sobre elas. E eu peço assim uma especial atenção, principalmente aos médicos veterinários, ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Prestem bem atenção nesses tipos de perícias, porque nós estamos falando de um novo mercado para esse profissional, para esse médico veterinário. Então, por favor, prestem bem atenção. O primeiro tipo de perícia é o que nós chamamos de perícia veterinária. É aquela mais geral que avalia maus tratos, agressões, violências, desnutrição. Então, é aquela anamnese que o médico veterinário vai fazer quando um animal é levado a ele para que seja aferida a sua condição. Então, essa é a perícia veterinária. O segundo tipo de perícia é a perícia zootécnica. É aquela que faz a aferição como é que o manejo e a criação dos animais está sendo feita. Olha que fantástico, hein? Pois é. Quer dizer,
vai aí nos criadores de animais e verifica como é que eles estão cuidando dessa criação. A terceira perícia é a mais conhecida, a perícia ambiental, que avalia o animal inserido dentro do seu contexto ecológico. Esse animal está bem inserido aqui nesse contexto? É esse o contexto ecológico dele ou não é? A outra perícia é a perícia comportamental, que é utilizada em casos onde há uma relação agressiva entre o tutor e o animal, se há ou se não há essa relação agressiva. E a última perícia, veja que incrível, é a perícia genética, que identifica se aquele animal pertence ou não pertence àquela espécie. Isso é muito comum, por exemplo, em criadores de animais. Eu sei que essa questão é uma questão muito delicada, muito sensível, porque se fala muito que criadores de animais usam os animais como coisas. Eles criam para mercantilizar. Mas mesmo dentro dessa anormalidade, você saber identificar se aquele cão é daquela raça ou não é uma área de atuação da perícia. Então, a gente tem aqui um conjunto de perícias e eu dei, senhores e senhoras médicos e médicas veterinárias, eu dei apenas alguns exemplos de perícias, existem outras. Mas eu quero falar um pouquinho, só para finalizar essa parte, esse bloco, quero falar um pouquinho sobre as dificuldades que os peritos têm nessa área. Né? A primeira grande dificuldade é a falta de um prontuário médico veterinário. Um animal, ele é atendido por um médico veterinário, ele é atendido numa clínica veterinária, várias vezes, inclusive, e você não tem um prontuário, um histórico médico, como tem de um paciente no hospital. Então, criar um protocolo de um histórico veterinário é uma coisa essencial para o perito que depois vai fazer a perícia. E a segunda coisa, aqui fica uma exortação ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, nós não temos uma norma técnica para perícias veterinárias. Em todas as áreas onde nós temos perícias, engenharia, contabilidade, nós temos normas técnicas da ABNT para perícias. Perícias de engenharia 13752, tem diversas normas na perícia contábil, mas na área médica nós temos normas editadas pelo Conselho Federal de Medicina, mas na área de medicina veterinária não tem norma. Então fica aí a sugestão ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que se debruce sobre esse assunto para editar uma norma para que sejam dadas diretrizes para os médicos veterinários elaborarem as perícias. E aí, Reinaldo, eu vou te perguntar agora um pouquinho para você falar sobre a reforma, esse projeto de reforma do Código Civil. Como é que você vê esse projeto? Quais são as novidades que esse projeto traz? O que a gente pode esperar desse projeto e se a gente deve ou não se mobilizar para que esse projeto seja aprovado? Esse projeto ele trata principalmente, já houve até umas determinações, umas orientações no sentido, busca-se, né, uma maior visibilidade dos animais, uma maior, na verdade, tirar o animal, em primeiro lugar, tirar o animal da condição de coisa. No artigo 82, como eu já mencionei antes, ele nos diz que o animal ainda é um mero ser semovente. Isso já está ultrapassado, porque a sociedade já tem outra visão, como a gente falou aqui. Família multiespécie, animal em condomínio, enfim. Então, ele quer modernizar. Eu acho que vai demorar um pouco mais. Estão falando muito alarde nesse código, mas, infelizmente, nós temos ano que vem um ano de política, um ano de campanha, um ano de eleição. Eu acho que esse negócio deve ficar aí para a troca do código, essa atualização do código, eu acho que deve ficar aí só para 2027. Eu acho que não fica ano que vem, acho que não vejo espaço político para fazer isso em função das candidaturas. Você tem candidatura ao Congresso Nacional, candidatura a presidente, eu acho que não. Eu acho que nesse contexto é até interessante para a gente pensar um pouco mais.
Porque geralmente se apresenta uma ideia de mudança de código e não se faz aquilo que se quer fazer, se faz 20%. Hoje é preciso, primeiro, trocar esse artigo 82, o animal deixar de ser coisa. Hoje, na prática, juridicamente falando, o animal é coisa. Existem também alguns entendimentos querendo colocar o animal como parte processual. A gente até torce para que isso aconteça, mas a viabilidade eu acho que é muito pequena, né? Só se for com uma criança, você tendo um responsável no próprio ato processual. Agora, com relação ao aumento de pena, é muito mais importante que o aumento de pena devia prever, e não está prevendo isso, um grande programa de políticas públicas que contemple castração, vacinação, educação e conscientização. O que é isso? De trás para frente. A conscientização para os adultos. A gente tem que ter uma política no Brasil, uma política não pode ser só regional, tem que ser no Brasil, que segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje mais de 30 milhões de cães e gatos abandonados no país. Então você tem que ter uma política de conscientização para os adultos, em condomínios, clubes de serviços, como Rotaries, Lions, que conscientizem os adultos do valor dos animais, que não pode cometer maus tratos. Você tem que ter uma política de educação nos colégios, aí para as crianças. Que a criança, o cidadão, é o cidadão de amanhã. Então você tem que ter um programa, um projeto também, que na educação primária, lá no ginásio, científico, você começa a passar para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, né, o valor do animal, né, do animal não humano, que eles também têm fome, têm frio, têm sentimentos. Isso tem que ser lá do colégio, tem que ser passado. E, conjuntamente com isso, uma política de castração e uma política de vacinação para evitar também as zoonoses. O que a gente vem tendo no Brasil hoje são políticas a curto prazo, são políticas de castração. É bom? É. A gente é favorável? É, mas só a castração sozinha não resolve. O que você tem que ter, é como eu falei, tem que ter um programa de políticas públicas para o Brasil. E isso tem que ser previsto, sim. Se não no Código Civil, numa legislação cabível. Porque hoje as prefeituras que ficam na ponta, são elas que ficam na ponta, naqueles resgates, com o projeto para castrar, para vacinar, montar canil, as prefeituras não têm recurso nisso. Nós recentemente fizemos um grande evento aqui na UAB, com a diretoria animal do IBAMA, portanto do governo federal, com a querida Vanessa é o bicho, como é conhecida. Fizemos aqui um evento de 2 dias direto aqui no 9º andar, que a gente procurou buscar esse caminho, buscar esse alento. Porque hoje as instituições elas têm que se entender entre si. Não dá para você tocar a causa animal no varejo, só no coração, só com a proteção. Você tem que ter as instituições juntas. Mas se isso não for regulamentado, seja no Código Civil, ou seja, por uma lei complementar, qualquer que seja, você não vai conseguir avançar. Hoje as propostas são boas, são propostas de você, de repente, colocar o animal, como eu falei, como parte no processo, evitar, coibir maus tratos, como a própria Lei 9605/98 já tem a Lei de Crimes Ambientais, mas eu acho que a gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa que o próprio Código Civil tenha um capítulo específico falando isso, porque se não for agora, vai ser no próximo. Se não for nessa geração, vai ser na próxima geração. Mas essa luta por eles ser esses seres sencientes, esses seres vulneráveis, é uma luta que não tem mais volta. É uma luta que não tem atalho. É uma luta que o caminho é só para frente. Ou essa gestão do Congresso Nacional vai fazer isso agora, ou a próxima vai fazer. Mas não tem volta. Então, mais do que uma coisa ou outra, o que a gente precisa é até de um capítulo específico tratando da causa animal. O tempo vai mostrar isso. Ô, Reinaldo, deixa eu aproveitar aqui. Me fala um pouquinho, explica um pouquinho para os nossos telespectadores o que é a senciência. Quer dizer, o que é sair do patamar de coisa, que é hoje, de acordo com o Código Civil, e ir para um patamar de ser senciente. Explica um pouquinho para a gente. A gente vai até avançar muito mais no que isso no futuro. Hoje você trata a senciência tirando o animal de coisa, né? Mostrando que ele é capaz de sentir, ele é capaz de amar, e que ele, a obviedade que ele tem dor. Muitos pensadores, há um século ou 2 atrás, acharam que os animais eram simples máquinas, né? Que não tinham dor, não tinham nada. Então a senciência, ela traz uma nova ideia, e que já está comprovada, né? Que o animal sente frio, sente fome, tem sentimentos, tem dor, é capaz de amar. Eu ainda te digo mais,
a ciência vai provar que além de... A prova do amor já está escrito aí por milhões de vídeos que a gente vê e milhões de exemplos que existem. Mas que os animais eles têm até um princípio inteligente. A ciência já está verificando isso. Esse princípio inteligente, quando ele for evidenciado na sociedade, ele vai elevar ainda mais a cotação dos animais, além da ciência. É o princípio inteligente. Gravem isso que eu estou dizendo. O princípio inteligente... Isso já está sendo demonstrado, vai ser demonstrado mais ainda. Ele vai superar a própria ciência, que já está começando a ser demonstrada. E a prova é essa, que tem amor, tem sentimentos, ama, é capaz de proteger, é capaz de sentir o que você sente. Muitos animais sentem quando você está sofrendo. Muitos animais defendem uma criança quando ela vai ser atropelada. O amor é indiscutível, mas o princípio inteligente, saindo da intuição... saindo daquela coisa antiga que o animal faz por instinto, o princípio inteligente, que vai começar a ser evidenciado em pouco tempo, que a gente está falando aqui agora, mas todos vão ver isso, vai derrubar essas teses que são ótimas, mas são teses menores, e vai trazer o animal para outro patamar de respeitabilidade com o ser humano. O princípio inteligente é o que vai ser o fiel da balança. Agora eu quero aproveitar essa dica e eu vou falar um pouquinho sobre a questão da perícia, considerando, e aí de novo peço toda a atenção aos médicos veterinários, principalmente aqueles que se dedicam à perícia ou que pretendem se dedicar, e de novo, é um novo mercado que se abre para os médicos veterinários. Como que se faz uma perícia na era da ciência? É muito diferente fazer uma perícia no estado, considerando aí o artigo 82 do Código Civil, onde o animal é uma coisa, e fazer uma perícia onde o animal é um ser senciente. É preciso que os médicos veterinários, é preciso que o perito se comporte como um médico que faz uma perícia médica. Exatamente do mesmo jeito. Então, eu acho que esse é mais um ponto que reforça a necessidade de intervenção do Conselho Federal de Medicina Veterinária para que ele crie uma norma técnica, que crie diretrizes para orientar os médicos veterinários sobre como fazer perícias. Como é que o médico se prepara, como é que o médico faz o exame do animal e, principalmente, como é que ele elabora um laudo pericial. É verdade. Porque é muito diferente ele estabelecer um diagnóstico quando vai um animal fazer uma consulta, de elaborar um laudo pericial. Não esqueçam aí os colegas médicos veterinários, elaborar um laudo pericial é você se colocar na posição de ponte entre a linguagem técnica e uma linguagem leiga que é necessária para que o juiz e as partes e os advogados das partes possam compreender aquilo que você está querendo dizer. Então, o laudo pericial é um laudo que traduz uma questão técnica para uma linguagem acessível a leigos. Então, na era da ciência, isso é cada vez mais relevante. Doutor Ricardo, já estão sinalizando para a gente ali, eu queria dizer que foi um aprendizado muito grande estar aqui com o doutor Ricardo Salomão, presidente da Comissão de Perícias da Ordem do Advogado do Brasil. Vamos marcar um outro podcast desse? Vamos marcar. O tempo está estourando ali. Reinaldo, muito obrigado. Obrigado a todos e um abraço. Até a próxima.